Você sabia que existiam dois tabernáculos? O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi? Eu vou estar falando sobre isso agora e vou apresentar uma diferença entre os dois tabernáculos de fundamental importância. Mas em primeiro lugar, quero falar que nós estamos no tempo da Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, em que o povo de Israel celebrava com muita alegria, louvores, danças, palmeiras diante de Adonai. E até hoje o povo de Israel celebra essa festa com muito júbilo e com muita alegria. Mas na época de Moisés existiam duas tendas. Uma era a tenda do encontro ou tenda da congregação, e essa tenda ficava fora do arraial do povo de Deus. Era uma tenda onde Moisés se apresentava diante de Deus, e ali Deus, através da nuvem, da Shekinah, da sua presença, falava com Moisés diretamente, face a face. Agora existia outra tenda, a Mishkan, que significa habitação, que era o tabernáculo em si. O tabernáculo era para a ministração dos sacrifícios levíticos e era feita de 3 compartimentos: um átrio exterior, um altar do sacrifício, que era o lugar santo, e o lugar santo dos santos, aonde estava a Arca da Aliança. E Arão entrava uma vez por ano ali no tabernáculo, no Santo dos Santos, para oferecer diante de Adonai a sua intercessão pelo povo e por si mesmo pela sua casa. A Torá ensina tudo isso, mas eu quero dizer que também Davi levantou um tabernáculo. E o tabernáculo de Davi tinha uma diferença fundamental. Você sabe qual era a diferença entre o tabernáculo de Moisés para o de Davi? O de Davi, ele não tinha a cortina que separava o Santo dos Santos, que tampava a Arca da Aliança, mas era livre e tinha uma abertura para que os levitas pudessem todos juntos ministrar ante a presença da Arca. E ali Davi estabeleceu louvores, orações e adoração 24 horas por dia. Isso tem uma semelhança com o mundo celestial, com o reino celestial, em que não há tempo e espaço e a adoração acontece de eternidade a eternidade ininterruptamente. E isso é profético também, aponta para algo que haveria de vir, para a profecia messiânica. O profeta Oséias, no seu livro, no capítulo 9, versículo 11 seguir, fala que Deus restauraria e levantaria o tabernáculo caído de Davi. E o que significa o tabernáculo caído de Davi? Por que ele estava caído? O que aconteceu foi que depois da construção do templo por Salomão, filho de Davi, o tabernáculo ficou em segundo plano, ele ficou esquecido, ele foi abandonado. E quando os apóstolos em Atos 15 falam que a vinda do Mashiach seria o cumprimento da restauração e levantamento do tabernáculo caído de Davi, significa que seria restaurada a adoração e o louvor e uma abertura para que todas as nações, todos os povos pudessem estar diante de Deus, buscando a sua face e o adorando em espírito e em verdade. Isso confirma exatamente com as palavras do mestre Yeshua, que disse que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele, somente a Ele como o único Deus, em espírito e em verdade, de forma espiritual, verdadeira e genuína. As portas foram abertas para as nações e todos juntamente podem agora
ir à presença de Deus e buscar a sua face e ser recebidos e aceitáveis dentro da nova aliança. O tabernáculo levantado de Davi, restaurado, é uma aliança renovada, é uma nova aliança em espírito dentro de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso o nosso corpo é o verdadeiro Mishkan, é o verdadeiro tabernáculo, habitação de Deus, morada de Deus em espírito dentro de cada um de nós, daqueles que cremos, daqueles que servimos e adoramos a Deus como o único Senhor verdadeiro. E isso também remete para o futuro. Confirma também a profecia de Zacarias 14, que diz que quando o Mashiach vier estabelecer o seu reino aqui na terra, ele celebrará junto com todas as nações a Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos. E aí aquelas nações que não subirem a Jerusalém, para celebrar a festa dos tabernáculos, a Hag Sukkot com o rei, eles não receberão a chuva sobre o seu território. E a festa dos tabernáculos, o tabernáculo em si também, esse conceito, fala de morada de Deus entre os homens. E em segundo lugar também aponta para uma transitoriedade, de que a nossa vida é transitória aqui na terra. Não adianta ficar apegado às coisas materiais, às coisas desta vida, porque quanto mais nos apegamos a isso, menos conexão nós temos com Deus. Quanto mais desapegados nós temos das coisas materiais, físicas e humanas, mais elevação e espiritualidade, conexão nós temos com Deus. E é por isso que essa conexão tem que ser por meio de uma tenda. E uma tenda fala de transitoriedade, de algo que é passageiro, de algo que não é permanente. Uma segunda característica de tabernáculo é a humildade. Este é um tempo de nós reconhecermos, assim como o povo de Israel viveu no deserto em tendas durante 40 anos e foi sustentados por Deus, nós também somos sustentados por Ele. Devemos, com humildade de coração, reconhecer que somos dependentes dEle, que Ele traz a nossa provisão, que Ele é o nosso sustento, que Ele é que nos guia, mesmo diante do deserto, para um lugar, para um reino, para um momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor e sairemos da transitoriedade para algo permanente e glorioso. O próprio Mashiach, Yeshua, veio aqui na terra num tabernáculo provisório. Ele veio em corpo, ele veio em carne. No princípio era a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. O que isso significa? Que por meio da palavra divina, que todos os códigos da palavra, as combinações espirituais dos códigos das palavras divinas, produziu um DNA do unigênito de Deus, capaz de ser gerado um homem perfeito, nascido de Miriam aqui na terra, mas ele era descendente de Yosef, descendente de José, mas era incorruptível e sem pecado, porque esta palavra divina, com todas as suas combinações de letras e códigos, formou um DNA perfeito para a vida de Yeshua aqui na terra. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por meio dele, por meio dessa manifestação, dessa direção gloriosa, nós somos conduzidos para o cumprimento profético futuro da festa dos tabernáculos de forma completa, de forma plena, de forma genuína, como estatuto
perpétuo para todas as nações. E essa é a nossa esperança. Por isso nós celebramos hoje com alegria a Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, com júbilo, com louvor, com esperança, com expectativa do cumprimento pleno dessa realidade divina para os homens. Que o Eterno te abençoe. Hag Sukkot Sameach. Feliz festa dos tabernáculos.